Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Embora ainda em fase de instrução, o relatório identificou pelo menos 4 fontes de receitas que não foram recolhidas à conta do Tesouro Nacional como verbas oriundas de fundos privados. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, poderá financiar até 15 bilhões de reais para que o Planalto construa casas do Minha Casa Minha Vida. O dinheiro da comercialização de petróleo também financia o Auxílio Gás, uma das apostas do governo para aumentar a popularidade. Mesmo com os alertas, o Planalto insiste e tenta criar um novo fundo privado para gastar fora do orçamento, 6 bilhões e meio de reais para a infraestrutura. Em fevereiro, o TCU já determinou que outros 6 bilhões de reais nessa prática com o pé de meia fossem incluídos, destacados no orçamento. Essas práticas são vistas como uma forma de burlar os limites do arcabouço fiscal, criando uma espécie de orçamento paralelo que acaba encobrindo a situação deficitária das contas públicas e permite que o governo gaste mais do que aquele valor previsto no orçamento. Chamar o Luiz Felipe Dávila, sempre agradecendo a audiência das pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Dávila, Tribunal de Contas da União, trazendo informações muito importantes, né? Revelando que o governo estaria escondendo gastos fora do orçamento. Inclusive, por exemplo, verba do pré-sal e outros fundos seriam usados para pagar benefícios. O que é isso, Dávila? É um orçamento paralelo? É um governo que não respeita o orçamento do país. Imagina só, você que está nos escutando aqui, você tem o orçamento da sua casa, vamos dizer que você tem lá R$1.000 no orçamento da sua casa, e ali você tem que fazer as contas, quanto é que você vai gastar com conta de luz, com aluguel, com mensalidade da escola dos seus filhos, etc. Esse é o orçamento da sua casa. Aí você vai falar assim, não, mas vamos fazer um orçamento extra, vamos colocar mais R$1.000 fora desse orçamento. Aí a sua mulher vai ligar para você e falar assim, mas de onde é que você vai tirar esse dinheiro? Não, eu tenho um crédito lá no banco, sabe? Tem uma linha lá do cheque especial ou do cartão de crédito que o Beraldo sempre gosta de lembrar aqui, e a gente pode usar esse dinheiro, é nosso. Eu recebi aqui uma mensagem dizendo que eu estou com esse crédito disponível, é só ir lá no banco pegar, então a gente pode aumentar o nosso orçamento aqui. É óbvio que se você fizer isso, vai explodir a dívida da sua casa, porque você está gastando muito mais daquilo do seu orçamento e você está, na verdade, tomando dinheiro emprestado para aumentar o seu buraco. E aí você vai entrar num problema financeiro que provavelmente nunca mais vai sair. É exatamente isso que está acontecendo com o governo. Qual é a regra? O que está na lei? Toda despesa do governo tem que estar no orçamento. Não tem despesa fora do orçamento. Porque se você arrumar dinheiro fora do orçamento, sabe o que você está fazendo? Aumentando a dívida pública. E se aumentar a dívida pública, o que acontece? Aumenta a taxa de juro. O banco está olhando e falando, opa, esse governo está gastando muito mais do que arrecada. O que nós vamos ter que fazer? Aumenta a taxa de juro, porque ele não vai conseguir honrar essa dívida. É isso que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha, é um escândalo. Isso é um escândalo que está acontecendo. Então você pega uma coisa, o governo anuncia, o programa Pé de Meio, vamos lá dar dinheiro para os alunos no ensino médio para ficar na escola. Bom, mas esse dinheiro está no orçamento? Não. Nós vamos pegar um dinheiro de um outro fundo para financiar isso. Mas como assim? Como é que você vai pegar um dinheiro que não está no caixa do governo? Ou eu vou tirar dinheiro, talvez ali da Caixa Econômica ou do petróleo para financiar o programa de gás, mas não está esse dinheiro no orçamento. É uma vergonha. Esse governo está cavando um buraco que vai deixar o rombo, que ele já anunciou, Caniato, que em 2027 o governo é inviável, vai estar quebrado. E ele quer quebrar ainda mais, colocando programas que ele considera prioritário, em vez de estar no orçamento, ter esse orçamento paralelo. Foi assim que acabou um outro governo petista, aquele de Dilma Rousseff. Muito bem lembrado. Inclusive, é possível sim a gente colocar em paralelo aquele episódio que envolveu a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Chamar o Cristiano Beraldo, o governo Lula estaria escondendo gastos fora do orçamento, é o que indica esse estudo, esse levantamento do Tribunal de Contas da União, auditoria que indica que esses recursos estariam sendo usados para
pagar benefícios, mas tudo isso não está contabilizado no orçamento, Beraldo. Pois é, Canhato, mas a pergunta que fica é, por que não? Afinal de contas, antes do governo iniciar, colocaram uma pá de cal na lei de responsabilidade fiscal. Estava tudo certo quando tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, porque se os governos não fossem responsáveis, eles poderiam ser penalizados. Havia um esforço legal, inclusive, para que as administrações públicas acontecessem dentro de parâmetros mínimos que garantissem o equilíbrio das contas públicas. Mas isso foi jogado na lata do lixo e aí veio o arcabouço fiscal que justamente acabava com a penalização para fazer o que o governo está fazendo. Não há absolutamente nenhuma novidade disso. Aliás, foi premeditado. O governo sabia que para ser populista, para financiar a sua incompetência, a sua falta de prioridade, o seu foco no lugar errado, precisaria gastar de forma irresponsável, gastar mais com coisas menos relevantes e contingenciar gastos com coisas essenciais para o Brasil. O Canhato nos leu aqui a chamada da matéria que fala lá 6 bilhões de reais em investimento em infraestrutura da qual o Brasil é extremamente carente. E notem que o valor destacado para investimento em infraestrutura é do tamanho do roubo que fizeram na aposentadoria de brasileiros e brasileiras. Então, este é o Brasil. E o governo sabia exatamente o que estava fazendo. E vai fazer isso de forma impune. O Tribunal de Contas da União vai apontar, vai dizer, vai destacar, mas consequências reais acontecer com o atual governo. O que aconteceu com Dilma Rousseff, apesar da impopularidade, apesar dos absurdos, apesar de tudo que está acontecendo, não vai realmente acontecer de novo o impeachment de um presidente da República. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Será? Chama o Dávila, porque aqui no programa o Dávila ficou com a fama de o otimista, né? Né, Dávila? Você muitas vezes acaba trazendo uma reflexão sobre determinado tema que acaba destoando muitas vezes, não sempre, muitas vezes dos nossos colegas aqui. Dávila, diante da gravidade do tema e, naturalmente, aguardando o avanço das investigações, quais podem ser as consequências dessa atitude tomada pelo governo? Naturalmente, essa é uma primeira indicação do Tribunal de Contas da União, né? O que a gente pode esperar? Eu não sou otimista em relação a esse tema, não, Canhato, porque a gente, como comentou hoje aqui, durante os Pingos nos Is, as instituições estão completamente desacreditadas. Ninguém está cumprindo o seu papel. Então, o Tribunal de Contas da União levanta o problema, só que ninguém vai cortar a bola. Está todo mundo ali ligado nesses esquemas. É rombo de estatal, é o rombo do INSS, é o roubo do INSS, é dinheiro fora do orçamento. Ou seja, eu vejo uma degeneração institucional no Brasil como nós não vemos há muitos anos. Isso aqui só existiu, na minha reflexão histórica, em 63. Foi ali só que houve aquela degeneração absoluta das instituições. Nós nunca mais tivemos um jeito que hoje as instituições estão agindo, de uma forma totalmente desconsiderando as leis, os rituais, as normas, a legalidade. É uma barbaridade o que está acontecendo. Então, eu não vejo como criar o freio e o contrapeso que nós tínhamos até em 2016, quando teve o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Então, eu acho que nós vamos ter um escândalo atrás do outro e as instituições completamente paralisadas para reagir, esperando as eleições de 2026. Possivelmente vão estipular um prazo para que as coisas sejam formalizadas, sejam incluídas no relatório, no orçamento, é isso, Cristiano Beraldo? E aí vão achar uma saída política para não prejudicar ninguém que está sentado na cadeira. É mais ou menos por aí, ou você acha que há uma pequena fração, uma pequena chance do raio cair duas vezes no mesmo lugar? Não vejo essa possibilidade não, Canhato. E também não vejo a possibilidade desses números fazerem algum sentido, né? Então,
a gente, de novo, entra nesse Brasil do teatro, onde os responsáveis pelo governo vão fazer uma dança dos números para parecer que alguma coisa faz sentido, e aí vão combinar, ou pelo menos tentar combinar com o Tribunal de Contas para fazer vista grossa, para, enfim, não causar ali muito tumulto, e aí a coisa vai. E a gente fica assistindo esse festival de incompetência. Porque o problema não é gastar muito. Como o problema também, olha, eu sou aqui um combatente da carga tributária brasileira. Eu acho que pagar imposto no Brasil é jogar dinheiro no lixo, é financiar a incompetência, a irresponsabilidade, a imoralidade. Mas o problema não é pagar imposto, o problema não é nem pagar muito imposto. O problema é o que se tem em retorno a partir do dinheiro público, que sai do bolso do público. O dinheiro é público, sai do bolso das pessoas, do contribuinte. Por isso que ele é público. E é entregue para a gestão e definição de prioridade de uma estrutura burocrática que deveria zelar pelo melhor interesse da população e não faz isso. Então, como não temos esta consciência, o brasileiro ele é roubado absolutamente todos os dias, mas ele continua passivamente, acorda cedo, vai trabalhar, fica no trânsito, trabalha, volta e cuida dos filhos ali um pouco tempo e tal, já dorme de novo para no dia seguinte fazer a mesma rotina e vive essa vida que não leva nada a lugar nenhum. Essa é a realidade da vasta maioria da população brasileira. Isso se dá em razão desta falta de consciência do quanto ele contribui, do quanto cada brasileiro contribui para os cofres públicos. Se tivéssemos essa consciência difundida no Brasil, tenho certeza que o poder de reação, que a capacidade de indignação de cada brasileiro seria multiplicada. E a partir do momento em que ficasse caracterizado este mau uso do dinheiro público, essa festa da incompetência, a reação seria muito mais dura. Quem sabe assim a estrutura pública ficasse compelida, constrangida a prestar um serviço minimamente decente àqueles que pagam a conta. E essas movimentações, esses gastos fora do orçamento estariam na casa dos 30 bilhões de reais ou algo próximo a isso. Mas pensando do lado de lá, tentando se colocar do lado daqueles que são os responsáveis por essas movimentações, alguém tomou a decisão, outra pessoa deve ter autorizado, né? Não dá para dizer que pessoas que estão em cargos tão importantes, em algum momento vão falar, não sabia, tinha que declarar, tinha que incluir no orçamento, não dá, né? Não tem justificativa para uma situação como essa, Dávila. Mas o que pode, a gente tentando imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas, qual lhe parece a justificativa? Já começa aí uma estratégia eleitoral, Dávila? Não, Canhoto, o problema é que o Legislativo não está cumprindo o seu poder constitucional. Qual é a sua função constitucional? Fiscalizar. Realmente fiscalizar e aprovar o orçamento. Eles é que tem que aprovar o orçamento. Governo, você mandou esses programas prioritários aqui, cadê o dinheiro? Não tem, olha, nós vamos fazer um puxadinho, arrumar. Não, então tá fora, tá cortado, não tá no orçamento. Ou você aloca dinheiro do orçamento para esse programa, ou a gente não aprova esse orçamento. É assim que tem que tratar o Legislativo ou Poder Executivo na aprovação do orçamento. O que não pode é fazer vista grossa. Como é que você diz que tem programa para Minha Casa Minha Vida? Não. Esse dinheirinho aqui vai sair de um fundo da Petrobras. Não, você está dizendo que o programa Vale Gás é importante? Você está fazendo propaganda aí na televisão dizendo Vale Gás. Bom, de onde é que sai o dinheiro do Vale Gás? Não, vai sair de um fundo, outro fundo privado. Não, cadê o dinheiro do pé de meia? Não está no orçamento, mas não pode. Então, assim, de novo, esse freio e contrapeso das instituições não estão mais funcionando no Brasil. Isso deveria ser responsabilidade do Congresso Nacional, dos senadores e dos deputados. E dizer assim, volta para casa, faz a lição certa e traz esse orçamento aqui, senão a gente não vai aprovar. Nós não vamos votar esse orçamento. E não votando o orçamento, o governo começa a ter problema. Então, o problema no Brasil hoje é exatamente os poderes não estão exercendo aquilo que lhe é responsabilidade definida pela Constituição brasileira. Este é o problema. E o Beraldo tem toda a razão. Nós todos brasileiros
trabalhamos de janeiro a maio, ou seja, nós ainda estamos trabalhando para pagar os impostos do Brasil. Tudo que você ganhar de janeiro a maio não vai para o seu bolso, vai para pagar imposto para o governo federal. Você só começa a receber alguma coisa que mantém no seu bolso a partir de maio. Aí você fala, puxa, agora estou começando a ganhar. Não, não. Agora você está começando a ganhar para pagar serviço privado, porque o público é ruim. Então você tem que pagar o condomínio mais caro para ter segurança, você tem que pagar escola privada para os seus filhos, você tem que pagar seguro-saúde privado. Por quê? Porque o do Estado é muito ruim. Então veja só, você passa o ano trabalhando para metade do ano pagar o governo e a outra metade pagar serviço privado para substituir o péssimo serviço público que deveria ser prestado com o nosso dinheiro. Então, a situação no Brasil está muito complicada. É uma ausência de consciência cidadã, é uma ausência de responsabilidade dos poderes de um checar o outro, e o que acontece, esse barco está à deriva e a gente totalmente sem rumo, e a única esperança que hoje todo mundo se apega é a eleição de 2026. Pois é, agradecendo muito as pessoas que enviam mensagens, Silvia Barata, Bia Cristina, Valdomiro Santos, Nani. A Nani sempre escreve, ela disse, não é pedalada fiscal, é rombo fiscal mesmo. Obrigado pela participação, viu? Todas as pessoas enviando mensagens, participando dos debates também aqui no ambiente virtual.